Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Canal Espírita do Vale do Mamanguape, o canal que virou TV. Internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos juntos contribuir com a construção de um mundo mais espiritualizado. Contamos com a retransmissão simultânea da Web Rádio ASCX, de Tairone, Facebook e YouTube. Idealizadores do canal: Whindeson Carvalho, Josinaldo Rodrigues e Raimundo Monteiro. Nos bastidores, Arnaldo Simões e Liliana Aires. Gratidão a todos que colaboram com a divulgação do canal. Vinculado à Coordenadoria Espírita do Vale do Mamanguape, CEVAM, órgão instituído pela Federação Espírita Paraibana, para coordenar as casas espíritas da região do Vale, como sejam Mamanguape, Rio Tinto, Itapororoca, Jacaraú, Mataraca e Serra da Raiz. O Espiritismo é um conjunto de leis morais, e Jesus é o modelo e guia. Perdão, pessoal, estava com o microfone desligado, fechado. Vamos lá, novamente. Uma boa noite a todos, muito bem-vindos ao Domingo Alegre, que é um programa transmitido pelo canal Espírita do Vale do Mamanguape e retransmitido pela Web Rádio TV ASCX e Facebook do Tairone. Em nossos estúdios hoje, já colocado todo mundo, né? O Whindeson Carvalho. Boa noite, Whindeson. Boa noite, meu caro Arnaldo. Nós estamos com um problemazinho aí técnico, né? Mas estamos aguardando aí o nosso companheiro, que certamente deve estar entrando. Mário também tem um problema, né, Mário? Mas que vamos, com certeza, conciliar isso aí. Ok, um abraço e boa noite a todos. Muito bem. Raimundo Monteiro, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Oi, Arnaldo. Boa noite a todos vocês, o Luiz, o Mário. Até eu ficou de entrada, né? Uma guardação de cheiro, né? Para fazer também, participar com a gente do trabalho de hoje. Boa noite a todos e vamos aguardar aí a chegada do nosso convidado da noite. Sim, o Fábio já está aqui nos nossos estúdios, aguardando ser chamado. Daqui a pouco ele entra. Mário Penaforte está meio perdido na internet, aí o Mário agora, parece que ele acordou agora, mas tá tudo bem, está tranquilo aí. Boa noite, Mário, muito bem-vindo. Boa noite, cara Arnaldo, Whindeson, Raimundo, Fábio. Não é desligado, não. É a internet que está ruim mesmo. O cabelo é porque está grande mesmo, mas está aí pretinho, natural, do bem. Ainda bem que esse cabelo não é branco, né? Porque se fosse branco, talvez iam falar que essa pecinha não tá... tem que tomar aquele remedinho da memória e tal. Mas não, o cabelo é pretinho, aí, ó. Um abraço aos internautas, né, que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Um abraço da Federação Espírita Pernambucana, a qual representamos aqui. Muita paz a todos. E que tenhamos aí uma horinha de muitos aprendizados com o querido Fábio. Muito bem. O Fábio acabou entrando. Arnaldo, o Fábio está entrando aí, está com problemas aí, não sei o que está acontecendo, mas eu quero dizer que o Domingo Alegre de hoje, né, nós teremos um jovem lá de São Luís do Maranhão, certo? Meu caro, ele acabou de chegar. Eu vou fazer primeiro aqui a abertura, vou colocar a apresentação dele novamente. Daqui a pouco a gente chama o Fábio pessoalmente para ele dar o seu boa noite, tá bom? Vamos aguardar um minutinho, vamos fazer a nossa prece inicial. Fábio, aguarda um pouquinho, você já volta, tá bom?
Oração nossa, Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Espírita do Vale do Mamanguape. No Domingo Alegre de hoje teremos Fábio Souza de Carvalho. Fábio é natural de São Luís, Maranhão. Atualmente, Fábio Souza de Carvalho é presidente da Federação Espírita do Maranhão e defensor público. Fábio Carvalho, seja muito bem-vindo ao Domingo Alegre. Fábio, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco. Vindo de uma cidade maravilhosa, onde tem umas dunas maravilhosas, né? São Luís do Maranhão ali. Muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, internautas queridos que nos acompanham nesse momento. Nossas saudações lucenses, maranhenses e espirituais para todo mundo. Não sei, agora sim, eu não sei quem está com o microfone aberto aí, começou a tocar uma música, mas tudo bem, Mário, pode continuar. Mário, Fábio, desculpa. Alguém estava com o microfone aberto aí, tocando música, hein? Fábio, desculpa, bora lá. Só nossas saudações, tá? Tá certo, muito obrigado. O tema hoje, saúde mental, tecnologia e transição planetária. Assunto para várias reflexões. A noite é sua, meu amigo. Obrigado. De nada, meu amigo. De nada. Vamos começar a pensar um pouco sobre essas questões. Inicialmente, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele se debruça sobre as leis morais e, entre elas, a lei de sociedade. E essa é uma questão, de fato, importante para os dias de hoje, porque a vida em sociedade tornou-se complexa à medida que nós, para além das relações de forma presencial, temos relações virtuais uns para com os outros. E num contexto, em um momento cujos valores, cujas circunstâncias merecem, de fato, muita reflexão. Zygmunt Bauman, grande sociólogo polonês,
e um dos maiores críticos da pós-modernidade, ele costumava dizer que nós estamos vivendo o momento de uma sociedade líquida, onde os valores não são claros, onde as coisas elas se esvaem com muita facilidade. E essa sociedade líquida vem dando ensejo a um medo líquido, a um amor líquido, portanto, a relações líquidas. E elas são profundamente caracterizadas por esse modo de relação que se soma à da vida presencial. Quando nós observamos as nossas relações no mundo virtual, nós percebemos, por exemplo, como crianças e jovens tentam resolver problemas que, em razão das ferramentas que lhes são apresentadas nas diversas redes, não são solucionados da melhor forma possível. Por exemplo, em uma determinada rede social, se alguém me incomoda, eu vou lá e bloqueio a pessoa, como se na vida presencial eu pudesse bloquear as pessoas dentro de casa, que eu pudesse simplesmente cancelar as pessoas como se elas não existissem. Nós também observamos que, muito embora na encarnação a gente já tenha uma máscara, que é a própria persona, que vai nos caracterizar durante uma determinada existência, para além de nossas habilidades desenvolvidas com as sensações de simular comportamentos, na rede mundial de computadores, isso ficou muito mais grave, principalmente junto às características físicas. A mim, o valor material ficou tão forte, principalmente quanto ao ter um corpo e a ter condições sociais, que nós começamos a simular aquilo que gostaríamos de ter sem termos, para conquistarmos pessoas nas redes sociais. E hoje os filtros, a inteligência artificial, vai deixando a pessoa mais velha mais nova, o careca mais cabeludo, a pessoa com poucas condições, ela pode simular fotos em todos os lugares do mundo, e assim sucessivamente. Vamos criando imagens junto a essas redes sociais que não correspondem necessariamente àquilo que de fato somos, mas fala muito daquilo que estamos, como estamos por dentro, que valores são esses, e o que é natural é quando nós fazemos uma análise da sociedade de consumo hoje, da sociedade de informação barra desinformação, fruto de uma sociedade de produção, filha de revoluções industriais. Então, hoje nós produzimos e nós consumimos, as pessoas vão se transformando pouco a pouco em objeto de consumo, e quando nós observamos determinados espaços, como as ditas baladas, as pessoas vão lá, veem aquilo que querem consumir e, como se abrissem um bombom, se saboreiam do chocolate, jogam a casca fora, e no dia seguinte tem alguém parecendo uma casca em algum lugar de um quarto escuro ou de um cômodo da casa, isolado, sem contato, sem querer relacionar-se presencialmente com pais, com mães, e assim sucessivamente. E dentro dessas relações ditas virtuais, nós vamos desenvolvendo determinadas
determinadas atitudes que se distanciam das habilidades importantes de resolução de problemas. Porque hoje nós, com a vida social, aprendemos a resolver um problema com os irmãos, com a mãe, com o pai, com os colegas na escola, no serviço. Se alguém nos falou alguma coisa, ou se nós falamos alguma coisa que entendemos que não deveríamos ter dito, em razão dessas habilidades que surgem com a vivência e a convivência, nós conseguimos, de alguma forma, contornar situações das mais diversas possíveis. E a vida no mundo ou na rede mundial de computadores vai reduzindo essas habilidades, porque menos esforços vamos fazendo para atar relações. Aquelas pessoas que nos influenciam, ditas influenciadoras ou influenciadores, geralmente são pessoas marcadas por uma beleza física, ou pessoas que ensinam a ganhar muito dinheiro de forma fácil. Quando, na verdade, a lei do trabalho nos traz outras diretrizes, as leis morais. E pouco a pouco o materialismo ele vai graçando nesses espaços, vai ganhando uma dimensão tal que aquele que não se encaixa dentro desses valores materialistas vão pouco a pouco deprimindo. E de repente nós vamos encontrando jovens que estão em depressão porque não são tão belas quanto a influenciadora X, que é a antiga capa da revista que não tem mais, mas que é o marco da beleza física. Ou seguir pessoas completamente descomprometidas com a ética, descomprometidas com a gravidade da conduta moral. E essas pessoas vão fazendo escolas, né, na rede mundial de computadores, levando os incautos, mas também levando crianças e jovens, que são bombardeados agora pelos smartphones, pelos computadores, de um determinado ambiente tão novo para as instituições, que boa parte delas ainda não sabe exatamente que caminhos traçar para estabelecer um mínimo de regulação social, de regulação das relações humanas nos ambientes virtuais. Como a Dark Web, que é análoga a determinados espaços presenciais muito graves, onde crimes dos mais diversos são cometidos, onde pessoas que ainda não desenvolveram a sua capacidade de discernir em razão da idade, são levadas à realização de práticas ou são colocadas em uma posição tão vulnerável que rapidamente são vitimadas de criminosos, gatunos, espertalhões. Os crimes mudaram de postura. Hoje as pessoas se preocupam em atender telefones porque por meio de inteligência artificial se capta a voz e a voz é utilizada para realizar negócios jurídicos com instituições financeiras, mas também com concessionárias de telecomunicação e assim sucessivamente. O estelionato mudou de roupagem. Todas as pessoas recebem ligações de estelionatários que passam como prepostos de empresas na perspectiva, nessa sociedade profundamente materialista e nesses espaços materialistas, de
ganhar alguma coisa, principalmente identificando as imperfeições humanas. Se entre as imperfeições está a avareza, é pelo ganhar fácil e manter aquilo que se ganhou consigo mesmo que eu conquisto esse ou aquele, ou pela luxúria e assim sucessivamente. Vivemos um mundo complexo. Vivemos um mundo extremamente grave, onde as pessoas elas começam nessa vida paralela a deixar de fazer algumas questões de fundo. E seguindo esse roldão, começam a surgir novos tipos de transtornos mentais. Por exemplo, o Código Internacional de Doenças começam a apresentar determinados males, determinados transtornos diretamente relacionados ao mau uso de instrumentos tecnológicos, seja o celular, seja o computador. E à medida que nós vamos nos habituando, essas doenças elas vão se agravando. Imaginemos nós que eu tenho uma tela infinita em um Instagram, em um Facebook, em um TikTok, onde o dedo vai passando e vão mudando as notícias, vão mudando as apresentações, vão mudando os gracejos, vão mudando as piadas. E, inicialmente, uma durava 60 segundos, isso reduziu para 45 segundos, hoje 30 segundos, e hoje a minha janela de atenção não passa de 15 segundos. Com 15 segundos, se aquela notícia não me atraiu, eu passo com o dedo para o próximo. Imaginemos como isso vem gerando ansiedade na cabeça das pessoas, especialmente das crianças e dos jovens. Ao ponto de que se uma mãe manda uma mensagem de WhatsApp para um filho de 2 minutos, ele responde: mãe, isso é um podcast. Porque já passou da sua janela de atenção. Então, vamos criando uma sociedade já ansiosa, porque quando olha uma notícia, já está ansiosa para a próxima. Quando olha um reel, já está ansioso para o próximo. Quando olha um story, já está ansioso para o próximo. Onde seria completamente natural termos tantas pessoas com transtorno de déficit de atenção. Porque como é que se mantém a atenção assim? Como é que se mantém a atenção se os instrumentos te levam a um limite de atenção? A estar atento / desatento com 2, 3, 4 páginas ou mesmo aplicativos abertos e tentando conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, sem se entregar ou sem se dedicar por completo a nenhuma das conversas. E se nós somarmos todo esse conjunto de realidades, nós vamos perceber que os dados da Organização Mundial de Saúde guardam profunda coerência com essa quadra da existência humana, de aproximadamente 800 mil suicídios ano, onde o número de tentativas de suicídio é muito maior. Onde a indústria farmacêutica cresce em uma progressão geométrica, uma série de medicamentos para ansiedade, dos mais diversos tipos de ansiolíticos, mas também cresce em relação aos outros transtornos. Segundo os dados apresentados por inúmeras
empresas que trabalham com planos de saúde. Essas doenças ligadas à mente, transtornos mentais, elas vêm superando drasticamente o uso dos planos e dos seguros de saúde, demonstrando que, de fato, nós estamos diante de uma sociedade adoentada. De uma sociedade que, no meio dessas experiências, precisa estabelecer os seus valores. Porque esse é um desafio do antagonismo tecnológico. Quando nós pensamos em um saber tecnológico, quando nós pensamos na técnica grega, a tecnicidade, o técnico, é aquele que tem um saber do qual ele consegue fazer mais rapidamente algo que aquele que não tem o saber não consegue, por mais que esse outro tenha um saber mais profundo, mas não tem um técnico. Eu posso, por exemplo, ter um médico que tem 8 pós-doutorados em diversas áreas, mas ele não é cirurgião, portanto não tem a técnica para fazer a cirurgia. Se ele tiver que fazer uma cirurgia, é possível que ele demore mais. É possível que ele esqueça de alguma coisa, porque ele não tem a técnica. Então, a técnica é um saber que me permite fazer coisas mais rápido. E, obviamente, junto com a técnica, vem os instrumentais que me ajudam a fazer as coisas mais rápidas. Esse instrumental a gente chama de tecnologia. Esses elementos e esses saberes também, não só os instrumentos, mas também os saberes. Então, se eu sou um pedreiro, eu tenho hoje à minha disposição tecnologias que me permitem levantar uma parede mais rápido, que me permitem levantar uma parede devidamente enquadrada, que me permita construir mais rapidamente uma casa com mais agilidade. Isso por causa da tecnologia que nós temos hoje. A mesma coisa, outros saberes, a inteligência artificial como tecnologia ajuda um juiz a julgar muito mais rápido. O próprio fato dos processos serem eletrônicos reduziu drasticamente o número de perdas de autos processuais em razão da tecnologia. Então, a tecnologia ajuda a fazer as coisas mais rápido. Para um profissional da comunicação, o Instagram, que é uma tecnologia ajuda hoje ele a alcançar o maior número de pessoas do que na época em que ele trabalhava apenas com a imprensa escrita, que não existia a televisão, não existia o rádio, não existiam os instrumentos que eram conectados pelas ondas hertzianas. Era o que ele tinha no momento, era a tecnologia existente. Quanto mais avança a tecnologia, mais rápido ele consegue fazer alguma coisa. Agora imagine que aquilo que deveria nos levar a fazer muitas coisas mais rapidamente, hoje faz com que a gente faça mais lentamente outras coisas. Por causa do Instagram, que é uma tecnologia e deveria agilizar muitas coisas, hoje eu fico procrastinando. E isso, na verdade, tem um efeito contrário ao objetivo da tecnologia. Faço mais devagar quase tudo. Faço mais devagar as atividades que me competem, faço mais devagar as atividades domésticas, porque estou entretido em algo que muitas vezes não me agrega, não me ensina. E isso não é porque dentro da sociedade não haja coisas úteis e estando o mundo virtual dentro da sociedade, há uma série de utilidades nas redes ou na rede mundial, colocando esta em um espectro maior, na rede mundial de computadores. Há uma série de utilidades.
O grande desafio é que nós estamos tão imersos e tão bombardeados por estes valores materialistas que as utilidades não são prioridades para a grande maioria das pessoas. E isso naturalmente adoece, porque o materialismo por si só adoece. Não importa se ele acontece fora das redes sociais, se ele acontece dentro das redes sociais. E aí nos surge um desafio. O desafio de quais são os valores que nós precisamos resgatar? Quais são as leis de relação, as leis morais que precisamos aplicar a estes espaços, a fim de, não adoecermos, 2, nos tornarmos úteis, 3, agirmos conforme a proposta do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em uma época de tanto cancelamento, nós nos perguntamos: Jesus cancelou Judas Iscariotes? Em uma época que é muito fácil condenarmos grandes políticos, Jesus deixou de receber Nicodemos. Se fizéssemos um paralelo, Nicodemos possivelmente seria alguém como um ministro do Supremo Tribunal Federal. O condenou. Ou lhe trouxe instruções úteis para o seu mistério, para as atividades que lhe competiam. Vamos analisar algo que está em voga, que são as fake news. Não é de hoje que existem notícias falsas. A grande maioria das guerras foram vencidas se valendo de notícias falsas, se passando notícias equivocadas para este grupamento, para aquele exército, para aquela nação. Vivemos e convivemos com notícias falsas há muito tempo. Algumas corporações espalharam notícias falsas durante séculos. Instituições religiosas, com os mais diversos objetivos, países, determinados principados, reinados, e assim sucessivamente. Allan Kardec se deparou com essa problemática das fake news. E não diferentemente dos dias de hoje, onde nós nem sabemos de onde vem a notícia falsa. Porque com as IAs nós temos avatares quase que perfeitos, e nós pensamos que estamos recebendo a notícia de alguém, às vezes é de um robô, não é de uma pessoa. Então elas vêm de todos os lugares, de todas as pontas. Allan Kardec precisava lidar com as notícias falsas que vinham do mundo espiritual, com os nomes mais pomposos, com os nomes mais respeitáveis. Como é que ele estabeleceu diretriz para lidar com isso? E se Kardec teve critério, desde a mais lídima razão, como ele apresenta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro dos crivos que ele apresenta como critério de veracidade, as experimentações, mas também o controle universal dos ensinos dos espíritos. Como é que nós controlamos tudo isso? Que critérios nós utilizamos? E como as pessoas sabem psicologicamente o que nos atrai, se eu, a partir de um algoritmo, identifico a inclinação, a tendência por meio de dados que são captados por um celular que está no bolso da pessoa. Enquanto ela conversa, dados são obtidos.
E ela, então, fala sobre o novo carro do momento. E, de repente, começa a aparecer o novo carro do momento na rede social dela ou nas redes sociais. Porque os dados estão sendo levantados para saber como envolver as pessoas naquilo que elas desejam, naquilo que elas querem. Então, se eu percebo que uma determinada pessoa é inclinada politicamente para esse lado ou para aquele lado, eu faço a fake news que ela adoraria ouvir. Então, ela é levada a erro em razão das imperfeições que traz dentro de si mesma. Porque não tem amor pela verdade, pela razão. Tem amor pelas próprias inclinações. Quando Kardec nos convida a domar as inclinações ruins, e não necessariamente nos deixar sermos conduzidos por elas. E vamos então observando que se Nelson Rodrigues contou à sua época uma série de fatos, a grande maioria inverídicos, de adultérios, de relações desrespeitosas da instituição familiar, o que nós vivemos hoje é uma possibilidade muito maior de desrespeito. Mas só desrespeita aquele que já traz o valor do desrespeito. Aquele que não conseguiu estabelecer dentro de si mesmo valores graves. As pessoas que são ditas famosas, célebres para o mundo, celebridades para o mundo, se cometem um erro, são desrespeitadas. Sejam elas políticas, sejam elas dos esportes, sejam elas da arte, da dramaturgia. De repente, aquela pessoa cordial, antes do surgimento da internet na década de 90, se torna descortês. E nós vamos perdendo os nossos freios. A nossa capacidade de autodomar a inclinação ruim. Portanto, nunca houve tanta necessidade de revisitar Allan Kardec, Jesus, para que os nossos valores sejam os mesmos valores em qualquer ambiente em que nós estejamos. É um ambiente de publicidade, hajamos em conformidade com as lições de Jesus. É o espaço virtual onde há crianças, lembremos das lições de Jesus e vivamos consoante elas. Aí está o grande desafio do comportamento humano. Na perspectiva de simplesmente termos uma máscara nova, nos valemos de todas as possibilidades que a internet oferece e não nos damos conta de como as relações vão se tornando frágeis. Os heróis estão frágeis. Às vezes não duram um dia na internet. Não importa o bem que tenham feito. Da mesma forma, os grandes vilões. A vilania de um dia, no dia seguinte, já é uma outra morada, é um outro capítulo, um outro episódio. E é necessário, de fato, nesse olhar do comportamento humano que vem nos adoecendo, que vem causando uma série de transtornos, entre eles a tela vem levando o ser humano a ter mais dificuldade de sonos profundos, de sonos que de fato venham a restabelecer as energias após um dia de trabalho.
Telas que fazem com que nós não venhamos a dar importância a quem está presente. As pessoas hoje vão para um jantar, vão para uma mesa, cada um com o celular na mão, como se todas as pessoas estivessem presentes e ausentes ao mesmo tempo. A pessoa que está falando com ela pelo celular é mais importante do que a que está presente. E alguém mandou uma mensagem, eu preciso responder agora, mas esse que demanda a minha atenção não tem a mesma sorte. Se ele quiser uma resposta imediata, que ele mande uma mensagem. Quem sabe assim a gente lhe dê atenção. Então nós vamos perdendo critérios. Poderíamos estabelecer critérios. Quem está presencialmente, a priori, tem prioridade. A prioridade é dela. É o filho que está no colo. É a esposa que fala conosco. É o marido que chega em casa. É o empregado que entrou na sala. É a pessoa na rua que pede informação. Quem está presente fisicamente merece o abraço antes daquele que está distante. Afinal, ama até o próximo. Quando, na verdade, criamos uma série de distâncias e começamos a nos distanciar dos próximos. As distâncias se transformaram nas novas proximidades. E isso vem chamando-nos profundamente a atenção. Porque essas esparrelas vêm mudando o cenário da nossa existência. As pessoas vêm se preocupando cada vez mais com o fútil. O supérfluo vem pouco a pouco se transformando no necessário. Aquilo que era supérfluo ontem, quando Allan Kardec analisa o supérfluo e o necessário, hoje não pode me faltar. Hoje eu preciso ter. E isso merece uma profunda reflexão, porque essas são características da transição planetária. São características do momento em que atravessamos com essas duas gerações. A geração nova, que naturalmente reflete e critica o modus operandi da sociedade, mas, de outro lado, uma geração velha, que se aproveita das novas tecnologias, não em nome da técnica, mas em nome do atraso, estimulando o egoísmo, a vaidade, a luxúria. E nisso vão atrasando o próprio progresso moral, mas também o progresso coletivo, haja vista, se transformam em influenciadoras e influenciadores. De outro lado, na perspectiva das instituições, há muita gente ganhando dinheiro com isso. Há bilhões e bilhões de dólares envolvidos, onde, como o lucro se perpassa pela miséria alheia, pelo sofrimento, pelo transtorno mental desenvolvida, pouquíssimas grandes empresas ou big techs são responsabilizadas por esses transtornos, por esses males, por essas doenças. Nem mesmo para educar ou minimamente para admoestar quanto ao mau uso desse produto. Recordo-me que nos Estados Unidos, quando o judiciário norte-americano condenou a primeira empresa fabricante de cigarro pela morte de uma pessoa por câncer, tornou-se obrigatória a informação de que aquele produto
causava câncer? Quantos transtornos surgiriam ou ainda hão de surgir para que nós venhamos a ser admoestados e admoestar pessoas incautas quanto ao mau uso das redes sociais? Tráfico de mulheres, tráfico de crianças, estupros cibernéticos, desvio de milhões de reais, pessoas pobres com as suas contas completamente raspadas, porque passaram indevidamente uma senha ou tiveram os seus aparelhos invadidos pelas tecnologias. Então, tudo isso merece de nós muita reflexão, mas principalmente para os espíritos que estão encarnando. Para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, aqueles que precisamos e temos responsabilidade muito grave de conduzir e educar. E que às vezes simplesmente, para não termos o trabalho que é digno de uma mãe e de um pai, entregamos um celular. E amanhã, medicamentos, terapia e medicamentos são passados sem que consigamos resgatar por completo uma saúde roubada de uma criança e de um jovem em razão do mau uso das tecnologias de informação que nos estão apostos. Que nós possamos refletir e dialogar agora um pouco mais sobre essas questões. Muito bem, Fábio. Fábio, é uma coisa muito interessante esse tema que você traz, atualíssimo, em que a gente às vezes tem até medo de falar e de comentar, porque o mundo gira de tal maneira em relação a essas situações em que os filhos estão mais sábios, vamos dizer assim, do que os pais em relação à tecnologia. Porém, voltando, né, no teu tema, a saúde mental está mais deficitária. E passando nesse lado da transição planetária, exatamente esse conflito do pessoal mais velho, vamos dizer assim, tecnologicamente, porque passaram por, como a gente vê às vezes na internet mesmo, a gente vê, passaram por máquina de datilografia, ou curso de datilografia, digitando as coisas ali, né, tirando uma folha, colocando outra. Hoje, tudo automatizado dentro do próprio celular, de uma maquininha desse tamanhinho, que você carrega onde você quiser. Não é mais um aparelho telefônico. É tudo. É minha câmera fotográfica, que não existe mais, revelada a filmagem na hora, a foto também na hora. É uma enciclopédia, é uma biblioteca onde eu posso buscar qualquer coisa, né? E mais milhão de funções ali, além de ser um celular, além de ser um telefone. Então, hoje em dia, você não precisa de mais nada. Você tendo aquilo, você faz uma live, você faz uma pesquisa, você perde a paciência, como você mesmo colocou, em relação aos 30 segundos ali, porque aquilo já está enfadonho de você estar olhando e ouvindo alguém falar alguma coisa. Vou mudar porque eu vou para aquilo que me interessa. E mesmo um assunto que me interessa, muitas vezes eu corro porque eu não tenho tempo para ficar ouvindo essa ladainha. Já ouvi só o básico e pronto. E aí entra, principalmente nos pontos que você tocou no início, fake news, as mensagens errôneas que são divulgadas, as coisas que ilusórias pela inteligência artificial também, que criam nessas pessoas imagens
como se fossem reais e vivem num mundo de fantasia, né? E esse conflito de gerações entre o homem hoje adulto, idoso na sua faixa de 60 anos, que é considerado idoso, na faixa de 60 anos, tendo que lidar com essas situações todas novatas e ainda sendo questionado que você não entende disso, aquilo outro, e você tendo que correr atrás. E para eles, para os jovens muito inteligentes, porque já nascem com dois, como você colocou, é dado um celular com 2 anos de idade, ele sabe mexer mais do que eu, que estou com 60. Então, você olha e fala assim, e aí, como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Claro que nós nos formamos mentalmente e ideologicamente muito mais tropeçando do que essa nova geração. Então, a gente sabe contornar todas as situações com o jovem. Já o jovem já não tem mais esse lado, né, desse contorno, e ele se frustra, ele adoece mentalmente, ele entra em depressão rapidinho, e acabamos até tendo coisas piores acontecendo, né, como a própria tiragem da vida, que aquilo funciona de uma maneira como fascinante, às vezes, até mesmo. De um influencer, como você também colocou, colocar um desodorante na boca e espirrar e deixar ali como se aquilo fosse uma aventura e deixando os outros tentando fazer essa aventura. Então, dificílimo tema que você traz para nós em relação a passar isso no seu dia a dia, mas importantíssimo, no meu ponto de vista, importantíssimo para que a gente, dentro de um centro espírita que coloca ao lado da religião, a filosofia, o tripé que você tem ali dentro do centro espírita e a ciência, para que a gente consiga evoluir nessa transição planetária junto com os nossos jovens, puxando eles para esse assunto importantíssimo. Mário, perdão, mais uma vez eu te chamei de Mário, com a Mário aqui na cabeça. Fábio, muitíssimo obrigado, cara. Esse assunto maravilhoso, que vai ficar aí na nossa internet, e que o algoritmo, a hora que vocês, internautas, derem o ok, o joinha, vai transmitir isso a cada vez mais a pessoas que necessitam ouvir isso. Falei demais já. Vamos lá, vamos deixar nossos convidados aqui falarem também. Whindersson Carvalho. Espera aí, seu microfone está desligado, Whindersson. Whindersson, microfone. Deixa eu abrir ele. Pronto, está aberto, vai lá. Ok. Vamos fazer agora um podcast, né, meu caro Fábio? Eu estou me sentindo maranhense com você aqui, rapaz. Uma beleza, viu? Muito bom o seu trabalho, a sua pesquisa. Agora, para a doutrina espírita, as transformações rápidas da atualidade não são caóticas, né, Fábio? Porque ela faz parte, realmente, da transição da Terra, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não é verdade isso? Agora, é claro que essas inovações, essas mudanças todas, ela não pode esperar que todos estejam realmente moralmente prontos, né? Com certeza virão espíritos melhores e vai aproveitar melhor essa tecnologia, tá certo? Eu me lembrei agora, meu caro Fábio, exatamente a transição entre o politeísmo e o monoteísmo, né? Eu acho assim uma coisa bem... a gente pode fazer uma comparação, né? Como transformou profundamente a história, a cultura e a política da humanidade. Enquanto a maior parte das civilizações antigas explicava o universo por meio de outras formas, né? De divindade. Então, você não acha que essa transição ela tinha que chegar agora, porque nós estamos vivendo esse momento diferente, né? Mas aí é com você, né? Eu apenas estou refletindo no que você falou.
Vamos lá, Fábio, quer comentar alguma coisa? Eu não escutei nada que o Whindersson falou. Então, se alguém puder falar resumidamente o que ele disse. Volta lá, Whindersson, vê se ele está te ouvindo. O Fábio, assim, eu falei, está me ouvindo agora? Eu escuto o Arnaldo, mas não escuto ele. Você não escuta ele? Não. É porque você está ligado no seu Bluetooth. Eu tentei fazer uma leitura labial, mas não consegui. Então, mas a mim você está ouvindo. Escuto sim. Você está com o Bluetooth ligado, é por isso. Desliga o Bluetooth. Não, mas o Whindersson, ele me ouve. Talvez eu não sei o que está acontecendo. Sai um pouquinho e volta. Deixa eu chamar o Raimundo. Vamos ver se ele ouve o Raimundo. Tá bom. Ok, beleza. Raimundo, suas considerações. É muito interessante. Estou ouvindo. Também não estou escutando. Não, também não está ouvindo? Então é dele lá, viu? Engraçado, mas ele me ouve. Deve ser Hoje a minha tecnologia não está tecnológica. Está com o Bluetooth ligado. Aí não... Mário, só escuto o Arnaldo. Ô, Mário, consegue falar aí? Vamos ver. Fábio, me escuta? Também só escuto o Arnaldo. A sintonia tá Arnaldo, você vai ser o médium. O intermediário aqui para traduzir, né? Arnaldo, pede para desligar o Bluetooth. Tá. O Whindersson está pedindo para que você desligue o Bluetooth. Vê se você desligando o Bluetooth que estava no teu fone, entra normal ao microfone deles. Tá, eu não sei o que fazer por aqui. Tá, eu vou desligar aqui. Vamos tentar ver. Começa a falar, Whindersson, por favor. Tá ouvindo, meu caro Fábio? Tá ouvindo? Nada ainda. Deixa eu desligar aqui o Bluetooth completo. Tem que ligar o Bluetooth. Mas tudo bem. Né, a gente está conversando aqui. Eu ouço vocês normalmente. O Fábio, que estava só com o probleminha, ele consegue me ouvir, mas não consegue ouvir os outros. Pronto, né? já desliguei o Bluetooth. Vamos ver agora. Tá ouvindo, Fábio? Continuo sem ouvir. Deixa eu pedir um favorzinho. Fábio, você consegue sair e voltar no mesmo link que você entrou? Consigo. Então faça isso. Vamos ver se aí gera entretenimento com todo mundo aqui. Ok. Tenta ver lá. Enquanto isso, a gente pode ir falando algumas coisas, né, sobre esse tema, que eu acredito que seja um tema, até o pessoal ali nos comentários estava fazendo esse lado, comentando que é importantíssimo isso, né, o Whindersson? Sim, com certeza, né? Não tenha dúvida que esse tema é muito importante e a gente tem que aproveitar bem o Fábio aí, porque o Fábio é muito conhecedor, né? Sim. Não só da doutrina, mas dessa área aí tecnológica. Fábio, tenta sair daqui do StreamYard. Saia do StreamYard e retorna. O link, aciona o link novamente. Que você ainda está aqui com a gente. Acho que ele não está nem me ouvindo. Bom, vamos lá. Desculpa, Whindersson, interromper. Não, eu estou falando, Mário. Você não acha, Mário, que nós temos que explorar bastante esse tema, né? Como você bem falou, que o tema é muito bom, né? Com certeza. Até uma amiga aqui, Socorro, ela elogiou aqui o tema, e aqui no meu WhatsApp ela está dizendo que estamos de parabéns. Poderíamos trazer temas, muito mais temas, né? Em comparado a esse que o Fábio está falando hoje. Né? Eu até vou sugerir aqui, para um outro tema, falar sobre as questões do suicídio, que a gente possa trazer esse tema também. É uma temática muito importante para a atualidade. O Fábio voltou aí, vê se ele consegue. Ele está com dois ligados, né? Agora ele vai talvez desligar um aqui. Está ouvindo agora, Fábio? Normal? Estou ouvindo. O Whindersson, fala para ver se ele consegue te ouvir. Manda ele sair do outro. Isso. Pronto. Estou ouvindo bem, o Whindersson. Whindersson, pode falar. É o seguinte, Fábio, eu estava falando, meu caro Fábio, que para a doutrina espírita, essas transformações rápidas da atualidade, como bem você falou, elas não são caóticas, na verdade. Porque elas fazem parte da transição da Terra. Ela teria que vir. Ela não poderia chegar no momento em que todos estivessem moralizados, tá certo? Se tem pessoas que não são moralizadas, estão usando o mau uso dessa tecnologia, com certeza ele vai responder na lei de causa e efeito, tá certo?
Então, essa transição de provas de expiações para o mundo de regeneração, eu acredito que isso acontece com todos os planetas que passam por essa transição. Aí eu estava dizendo aqui que eu comparo essa fase agora, meu caro Fábio, com aquela época, né, do politeísmo que passou para o monoteísmo, e que foi um choque muito grande para aquela civilização, para aquela época, né? Porque mudou muita coisa. Foi uma transformação profunda na história e na cultura, na política da humanidade. Mas isso aí é com você. Você podia dar um retoque aí. Não sei se eu caí, fiquei longe realmente do seu conteúdo. Não, muito bom. Muito obrigado, meu amigo. Na verdade, se nós analisarmos a natureza do nosso mundo de expiação e prova, em transição ainda para um mundo melhor, segundo o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, neste mundo o mal sobrepuja o bem. Então é natural que haja mais coisas ruins do que boas. A gente tem um avanço tecnológico, um avanço científico muito grande, mas ainda não tem um avanço moral que corresponda a toda essa ciência. Colocamos o pé na Lua, mas nem sempre conseguimos chegar ao coração de quem está do nosso lado. E quando a gente pensa nisso, nós precisamos nos perguntar: os bons, quão tíbios eles são? Quão tímidos são os bons diante da ousadia dos maus? E quando eu falo isso, eu começo a fazer essa pergunta em relação aos próprios pais, às mães, que somos a grande maioria de nós. No passado, lá na década de 60, década de 70, e que nós vivemos o período do sexo, drogas, rock and roll, onde havia uma preocupação muito grande com a juventude, e continuamos naturalmente com essa preocupação. Qual era o papel das famílias? O nosso papel não era de isolar o mundo para os filhos, mas de apresentar o mundo para os filhos. Uma mãe dizia: olha, meu filho, lá fora tem gente que vende drogas. Ela não vai dizer que não vende. Não, vende. Se alguém lhe oferecer, você precisa tomar esse cuidado. Não receba balinha na porta da escola de desconhecido. Não era isso que as mães faziam? Nós, de alguma forma, reconhecíamos o mundo que estava posto. Fazíamos uma leitura desse mundo, apresentávamos para os nossos filhos, apresentávamos os valores morais para que eles não caíssem nas esparrelas da vida. O que a gente tem hoje? A gente tem um mundo posto também. Nós estamos apresentando esse mundo posto para os nossos filhos. E aí surge um desafio que a Alda trouxe. É que esse mundo posto a gente ainda não conhece direito para explicar para os nossos filhos. A grande maioria das pessoas com 60, 70 anos mal sabe que mundo posto é esse. Nunca ouviu falar em dark web. Eu não conheço. Como é que eu preparo os meus filhos para o perigo que eles vão atravessar? Eu sei que o filho meu vai atravessar uma selva que tem leões, eu vou ensinar meu filho a lidar com leões. Quando um leão aparecer, tu vai fazer isso. Se eu não sei, porque eu não conheço esse mundo, como é que eu preparo? Jesus disse: no mundo tereis aflições. O que é que ele está fazendo? Não está te preparando para o mundo? Ele está dizendo que o mundo vai ser lindo e maravilhoso? Não, no mundo tereis aflições. Ele está deixando claro que existem aflições. Não está diferente. O grande desafio, talvez, nosso, Whindersson, é como a gente faz a leitura desse mundo e como a gente prepara os filhos para esse mundo. Porque se nós formos analisar hoje, e isso surge de mim uma preocupação, muitos dos comportamentos morais, de natureza moral que nós estamos vendo, estão se transformando em CID. Estão se transformando em transtorno mental. Quando vira transtorno mental, eu deixo de educar o meu filho e mando para o terapeuta. Mas muitos desses problemas deveriam ser resolvidos dentro de casa, na perspectiva de uma boa educação.
Eu só vejo o comportamento do meu filho, por exemplo, tratando mal as pessoas, e eu vou começando a dar nome a isso cientificamente, e vira remédio. Essa é uma preocupação com os transtornos mentais da atualidade hoje. A gente diferenciar o que é transtorno mental e o que é falta de educação. Isso nem sempre é muito fácil. Então, eu trouxe uma quadra que ela é nova para muita gente que não conhece esse mundo. Porque, como o Arnaldo disse, muita gente não sábia, em razão da idade, desse mundo novo. Se eu não conheço o mundo, como eu preparo? É aquilo que Zygmunt Bauman falava na obra Amor Líquido. Medo Líquido. Eu tenho 2 tipos de medo: aquilo que eu não conheço, e aquilo que eu conheço, eu não tenho habilidade para lidar. Se você estiver num quarto escuro que você não conhece, você pode ter medo de tropeçar em uma pedra, em um móvel. É natural. Mas se você ligar a luz e encontrar um tigre na outra ponta, seu medo não vai passar. Você vai continuar com medo, porque você não sabe lidar com tigre. Agora, se você fosse um exímio domador de tigre, não, isso aqui é só um tigre. Se fosse um elefante, eu não saberia como lidar. Mas tigre eu já lidei com vários. A questão é, nós conhecemos, primeiro, a questão da sombra, conhecemos esse mundo virtual, 2, sabemos lidar com ele. Se a gente não responder essas 2 perguntas, como é que a gente educa os filhos? Essa questão, naturalmente, precisa ser posta. Você me convenceu, viu, Fábio? É isso mesmo. Tem que trabalhar a educação para encaminhar esses espíritos, né? Porque senão será um caos mesmo. Muito bom, perfeito. Raimundo Monteiro. Vocês falando aí, eu fazendo aqui uma reflexão. Porque, segundo as informações espirituais, dizem, né, se é verdade, eu não sei, que está chegando uma grande leva de espíritos evoluídos para encarnar no planeta para ajudar nesse processo de transformação. Né? Então, a grande tarefa não é exatamente nossa, das nossas gerações, mas desses que estão chegando para habitar o planeta. Com uma nova perspectiva, com uma nova capacidade de perceber as coisas, de entender, de lidar com tudo isso que está acontecendo. Nós estamos sendo levados de rojão. A gente vê e vai tropeçando, e lavando, caminhando, e aos troncos e barrancos nós vamos nos adaptando às coisas que estão acontecendo. Quando a gente é mais esperto, a gente vai procurar se informar, estudar, para compreender melhor. Ou então deixar que as coisas aconteçam como acontecem, né? Mas tudo isso aí não é para a transformação da humanidade, não é o processo de transformação. Então eu faço como o índice, está tudo certo. Está tudo certo, não tem problema, né? A gente lidar com isso daqui para frente. Grande abraço aí, Fábio. Muito bom. Grande abraço, meu amigo Raimundo. E em relação a essa fala do Raimundo, é um ponto importante. De fato, essa informação ela é condizente, ela passou pelo controle universal dos espíritos, porque Allan Kardec que apresenta na obra Gênesis, essa migração dos espíritos e dos bons que virão. O que a gente precisa se perguntar é, dentro das minhas possibilidades, o que é que eu já consigo fazer? O que é que eu posso fazer? Quanto Cora Coralina, por exemplo, na sua idade avançada, conseguiu fazer pela humanidade, de valores, de lições. O que Divaldo, aos seus 90 anos, conseguiu fazer. O que Chico, com seus 90 anos, conseguiu fazer. Então, surge uma pergunta, será que a responsabilidade vai ser toda dos que vêm? Ou a gente tem, mesmo com a nossa limitação, alguma pequena contribuição para dar no momento em que nós nos encontramos? Se a gente não tivesse contribuição nenhuma para dar, já era hora de desencarnar. Não está fazendo nada mesmo, então acho que a gente tem alguma contribuição para dar. A grande pergunta é, mesmo não conhecendo
Não existem valores que são comuns para a vida presencial e a virtual. Por exemplo, meu filho, você não deve mentir para ninguém. Por que você está mentindo para a sua coleguinha aí na internet, dizendo que você mora num bairro rico, quando você mora num bairro pobre? Você quer que ela goste de você por questões financeiras. A gente não dá conta já de falar isso, mesmo não entendendo de tecnologia. Então, esses valores básicos da família já podem ser esquecidos por nós e eles refletem nas relações da vida na rede mundial de computadores. E isso é muito importante. O que Divaldo fez até o último suspiro ajudou muitos jovens e vem ajudando. O que Chico, por meio da psicografia, fez pode ajudar inúmeros jovens. Por quê? Porque esses valores são comuns. As leis morais são as mesmas. Elas não vão mudar. A grande questão é como é que a gente aplica isso. Então, a gente pode já colaborar espargindo as ideias espíritas e cristãs e contribuindo para que o indivíduo ético seja ético em qualquer espaço, inclusive nas redes sociais. Eu queria aproveitar também, Fábio, você falou aí uma coisa interessante. Você falou que o celular, em determinadas relações presenciais, gera distanciamento e egoísmo, não é isso? Foi isso que você falou, isso aí. Eu me lembro que você falou disso aí. E que o celular está gerando distanciamento e fortalecendo o egoísmo, né? E na que verdade, a presença... na que verdade, a presença física... Isso. Deve ser prioridade absoluta. Exatamente. Né, para valorizar cada vez mais, né? Eu não diria absoluta, mas deveria ser prioridade. Eu digo assim, você falou exatamente essa questão de você estar presente e estar ausente, né? Na verdade, exatamente. Então, você falou que está havendo um fortalecimento do egoísmo por conta desse comportamento, não é isso? Na verdade, o que é que acontece? Só me permitindo resgatar essa fala, imagina o seguinte, Whindersson. Vamos nós 5, eu, Whindersson, Raimundo, Mário e Arnaldo jantarmos juntos. O que é que geralmente acontece? A gente vai jantar, todo mundo tira o celular do bolso, coloca em cima da mesa, aí a gente conversa, se cumprimenta, demora um pouquinho. Peraí que eu tenho que responder aqui uma mensagem. Aí o Raimundo, peraí, eu também preciso mandar uma mensagem. E de repente a gente começa a olhar, eu começo a observar nos restaurantes, mesas com 10 pessoas, ninguém olhando um no outro, tá todo mundo olhando o celular. Todo mundo. E nós esquecemos a pessoa que está do nosso lado, que nos convidou para jantar. Então, quando eu falo, vamos priorizar as pessoas que estão ali, no momento. Não é o celular que está deixando a gente mais egoísta. A gente já era egoísta. A gente, na verdade, está agindo assim porque a gente é egoísta. Porque a gente está pensando primeiro na gente, antes de pensar no outro. A gente não se tornou egoísta por causa do celular, não. A gente já era. O problema é que minha mãe dizia que quem faz um cesto, faz um cento, tem que se pôr em tempo. O celular só é a nossa corda, é o nosso cipó. A gente está fazendo mais coisas egoístas, porque agora a gente tem uma tecnologia que permite mais. Mas a gente não se tornou egoísta por causa do celular, a gente já era. Coloque o celular na mão de pessoas altruístas e elas vão fazer coisas boas demais. Coloque na mão de egoístas, eles vão fazer coisas egoístas. Então não é o celular que torna a pessoa egoísta. O celular na mão do egoísta pode tornar as suas ações mais diversificadas. Imagina, por exemplo, um assassino, que ele já é assassino, e ele só tem na mão um arco e uma flecha. Agora deu uma metralhadora para ele. Ele ficou pior porque ele tinha uma metralhadora? Não, ele só tem uma tecnologia que mata mais gente. Então, tu bota na mão de egoísta uma tecnologia que ele consegue fazer mais, é óbvio que vai parecer que foi o instrumento que o tornou egoísta. Não foi. Porque antes o egoísmo só podia ser realizado com menos tecnologia, com menos coisa. O Fábio, interrompendo um minutinho, quando você coloca assim, uma mesa com 10 pessoas, é aquele absurdo.
E o pior ainda é que a gente vê um casal, cada um com seu celular, e eles não conversando entre eles, e sim conversando com outras pessoas, com terceiros. E ali o assunto não flui entre eles. Eles jantam, saem dali, vão embora, ou almoçam, e não se falaram, mas conversaram com outras pessoas durante esse período todo. Aí entra o lado o bom da tecnologia e o mal da tecnologia, né? Tanto que em alguns lugares o que é feito, às vezes, na família, que a gente ouve falar, é que tem um cestinho. Todo mundo chega, coloca o seu celular ali no cestinho e ninguém vai fazer nada. Nós vamos jantar ou vamos almoçar. Ponto. Então, nesse ponto, como você está colocando, acho que esse lado ético-moral de que a gente precisa ter, talvez nós, com a idade um pouco maior, consigamos passar isso para essas crianças que estão chegando, essa ética e moralidade que a asa da inteligência está fluindo maravilhosamente bem. Porém, a da moral e da ética não. Está parada, estacionada. Então, nós estamos intermediando, talvez, esse lado. Nem tanto tecnológico, mas sim mais moral e ético, porque nossos pais fizeram isso conosco. Puxaram as nossas orelhas, puxando mesmo, na mão. Não foi só, ai, filhinho, não faz isso que amanhã eu faço para você, não. Não teve isso, não. Teve chineladinha, teve uma varinha no lombo, um monte de coisa arcaica, sim, porém nos educou. Não que deva voltar, muito pelo contrário, mas também não é aceitável uma criança que já está tomando conta, às vezes com 2, 3 anos de idade, dando tapa na cara da mãe e do pai. E ele é assim mesmo, porque ele é hiperativo, ele tem TDAH ou ele tem qualquer outra coisa. Não, não justifica. Não exatamente justifica. Isso. É isso, Arnaldo. É sobre isso que nós precisamos conversar e precisamos refletir. É sobre isso. Diferenciar o que é educação do que é transtorno mental, porque é muito fácil você chamar de transtorno mental e terceirizar o serviço de pai e mãe para um terapeuta. Prático, né? Fácil. Isso mesmo. Terceirizo. Vamos lá, Mário Penaforte, já falei demais, como eu já falei. Vamos ver que Mário vai falar isso, mas eu quero dizer para o meu amigo Fábio, eu estou feliz aqui, que eu estou vendo aqui, eu sou médium, viu, de vidente, eu estou vendo aqui o meu amigo poeta Osmi, né? Você sabe quem é Osmi, não sabe? Hein? Osmi, meu amigo e irmão. Ele, o seu colega de trabalho lá na federação. É. Eu estou muito feliz com ele aí participando. Então, eu queria dizer o seguinte, meu caro Fábio, que também a espiritualidade está tendo prejuízo. Porque imagina, você está no centro espírita, onde a falange de espírito está ali fazendo um trabalho, tá certo? Transferindo ectoplasma. Aí está uma meia dúzia de pessoas com celular, aquilo vai causar problema na harmonização daquele ambiente, tá certo? Seria bom que nós pudéssemos realmente lembrar as pessoas, falando nessa direção, não é exigindo nem impondo nada, do prejuízo que causa realmente aos espíritos, né, que estão trabalhando naquilo ali. Eu não sei se você concorda com isso, né? Claro, naturalmente. O que Allan Kardec fala das reuniões em um livro dos médiuns é exatamente a convergência dos pensamentos. Se cada pessoa está pensando em alguma coisa diferente, você tem pensamentos, espaços, porque cada um está vendo um rio diferente, uma história diferente, e isso naturalmente afeta, porque o meio afeta nas comunicações. Allan Kardec fala sobre a influência do meio. E isso é o meio. Ou seja, as pessoas pensando em coisas diferentes vai afetar. O centro espírita se torna um ambiente saudável porque, em regra, naquele meio as pessoas estão com um pensamento elevado e não com um pensamento distraído com aquilo que é efêmero. Muito bem. Mário, bora lá você? Chegou a sua vez, meu amigo. Mediante as colocações anteriores, mas eu pergunto aqui a Fábio, sem mais delongas, com toda a explanação por você falada e pelos comentários endossados dos colegas, o mundo, de fato, está melhor, segundo os espíritos, algumas literaturas, não, as literaturas em geral. O mundo está... Naturalmente, se nós colocarmos na balança o que há de mais positivo, ele está melhor. Mas, obviamente, sempre que eu tenho situações novas,
no mundo, tecnologias novas, também tem problemas novos, problemas que não existiam antes. Por exemplo, não existia problema de telefonia na Idade Média, porque não existia telefone. Na Idade Média não tinha problema de estelionatário utilizando rede mundial de computadores, porque não existia rede mundial de computadores. Então, à medida que o progresso me traz experiências novas que não existiam no passado, junto com eles vão nascer problemas criados pelo indivíduo. Vejamos que temos hoje um sistema de justiça mais complexo e mais avançado, mas nós temos também facções criminosas mais organizadas. E a organização criminosa, ela nunca esteve tão bem engendrada como nos dias de hoje. Você, por exemplo, quando olha os dados a nível de Brasil, o Brasil já chegou a ter uma média de 65 mil mortes ano. Hoje deve estar com 40 e tantos mil mortes ano. São números assustadores. Você não vai encontrar na história do Brasil, talvez porque não se reunia dados como se reúnem hoje, mas uma realidade perto dessa. Mas isso porque as pessoas se tornaram piores? Não, o acesso à arma se tornou mais fácil. Tá? A facilidade de prática de crimes. Não é porque as pessoas ficaram piores. Problemas surgiram com a gravidade, porque nós, enquanto a tecnologia, enquanto a ciência avançava, nós não conseguimos visualizar quais seriam os problemas que viriam junto. Por quê? Porque uma tecnologia traz problemas juntos. Hoje, quem é que não recebe uma ligação de São Paulo? Hoje, quem é que não recebe uma ligação de todo quanto é lado do país? Quando a gente pensou na tecnologia, alguém estava prevendo essa possibilidade? Não é porque o mundo tem mais criminoso hoje. É porque tu tem uma tecnologia, obviamente o crime vai migrando para essa tecnologia. Então, o que parece ser pior, na verdade, é apenas um novo formato dos mesmos equívocos que já se tinha no passado. Porque na base de tudo isso está o orgulho e o egoísmo dos indivíduos, das pessoas. Tá? Então o mundo está bem melhor. Bem melhor. Se a gente tem, por exemplo, crianças expostas numa rede mundial de computadores, a gente tem um ECA digital. Isso não é um avanço? Se a gente tem crianças expostas, a gente tem uma convenção dos direitos da criança, e isso é uma novidade. Não existia na Idade Média, não existia na Idade Moderna. Tudo isso é novo, é da Idade Contemporânea para cá. Então, o mundo melhorou muito na proteção dos direitos das crianças. Hoje, no início do século XX, muitos de nós testemunhamos isso, uma pessoa casava com uma criança de 12 anos, era normal. Quantas das nossas avós não casaram nessa idade? Hoje, isso é aceitável para algum tribunal desse país? Não. Quando é aceitado por um, o outro altera rapidamente, o outro reforma rapidamente. Então, alguma coisa melhorou. E melhorou muito. Então, é muito importante a gente reunir esses pontos positivos que vão, na verdade, nos auxiliar como sociedade a bem conviver nesse mundo virtual, que para a grande maioria de nós é novo. Afinal, isso aparece da década de 90 para cá. Muito bem. Muito bom. Então, a tecnologia também, segundo o Livro dos Espíritos, a lei do progresso, ela também faz evolução. Claro, como toda técnica, a tecnologia como toda técnica. A gente hoje tem uma técnica de fazer avião muito mais rápido do que na época de Santo Dumont. Isso é tecnologia. Tudo aquilo que nos ajuda a fazer mais rápido alguma coisa é técnica e tecnologia. Então não é coisa do demônio. Não. O demônio não está na tecnologia, o demônio está dentro da gente. Tá? E quando a gente faz o mau uso das coisas, é que, na verdade, a gente está dando... é como se a gente utilizasse, parafraseando Kardec, é como se a gente utilizasse a enxada contra o nosso próprio patrão. Pois é. Muito bem. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Um abraço. Muito bom. Grande abraço, amigos. Pessoal, o tema é tão intrigante, tão satisfatório para fazermos reflexões, que ficaríamos aqui até meia-noite.
né, hoje, nas 9h20 da noite, né, nesse caso nosso aqui, ficaríamos mais umas 2 horas aqui só batendo papo com o Fábio, fazendo esse podcast de troca de ideia, né, maravilhoso. Porém... Pergunta, mas o avançado da hora não pergunta. Porém, exatamente, você pode ver que assim, nós estamos com uma quantidade de pessoas, internautas, e eles não deixaram aqui, continuam com a gente, firmes e fortes, porque o assunto é muito importante. E volto a dizer, esse assunto tem que ser levado para todas as casas espíritas, porque a modernidade é uma coisa que está batendo a nossa porta, não alterando aquilo que Kardec nos trouxe, o que Jesus nos trouxe, muito pelo contrário, reafirmando esse lado com a ética e a moral dessas pessoas que trouxeram tudo isso, principalmente a ética e moral de Jesus e o lado de Kardec, trazendo todas essas informações dos espíritos que são aliados a nós. E nós vamos crescer, evoluir cada vez mais diante disso. Isso é a perfeição, maravilhoso. Fábio, muitíssimo obrigado. Contamos com você por mais algumas vezes estar aqui no nosso canal, no canal Espírita do Vale do Mamanguape, né? E nesse domingo alegre, que é maravilhoso. Whindersson, muito obrigado. Raimundo, muito obrigado. Fábio, obrigadíssimo. Mário Penaforte, obrigado. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e uma boa noite. Muita paz. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.